Chegando com mais um vídeo aqui no meu canal, continue se inscrevendo para nos ajudar, hein, gente? Vamos falar um pouquinho da rodada do Campeonato Paulista. Voltamos para o Paulistão, porque no Brasileiro, 3 rodadas, segue o líder, né? Palmeiras está na frente, está na ponta da tabela como líder do campeonato. No Paulista, é vice. Mas nesse final de semana pode voltar à liderança da competição também, isso é importante. É importante ser líder, a gente sabe que o Palmeiras manda os jogos em casa na liderança, pode decidir o campeonato em casa mais uma vez, e aí, quem sabe, mais um título aí pro Abel, hein? 11º, impressionante. Impressionante, Abel. Que, aliás, chegou em todas as finais do Campeonato Paulista que ele disputou. Ele disputou 5, chegou em 5 finais, já falamos sobre isso, tá? 3 títulos, perdeu 2, aquela história. Mas agora está chegando aí mais um momento decisivo do Campeonato Paulista. O jogo é contra o Guarani, amanhã, rodada completa, amanhã todo mundo joga amanhã às 8h30 da noite. Eu vou estar cobrindo o jogo lá pela TNT, HBO Max, e depois a gente corre para cá para falar sobre o jogo com vocês, para fazer aquela live junto com vocês, com a participação de vocês, tá? Então o Palmeiras ganhando o jogo do Guarani, acredito que vai ganhar, joga contra o Guarani em Barueri. O Novo Horizontino vai a Bragança pegar o Bragantino que não perdeu nem um jogo no Campeonato Paulista, é o único time que ainda não perdeu. E um empate entre Bragantino e Novo Horizontino, o Palmeiras vencendo, já dá ao Palmeiras a liderança do campeonato, terminando essa primeira fase na frente. Então, possibilidades muito grandes aí do Palmeiras terminar na frente. Essa semana teve a apresentação de John Arias, chegada de John Arias. A gente não sabe ainda se ele vai para o jogo. Eu gostaria. Chegou, já está em ritmo de jogo, participou lá da Premier League, não fez lá uma grande campanha, mas está de volta para o Palmeiras. E palavras do John Arias, hein? Voltei para ser campeão. É disso que a gente precisa, John Arias. É sobre isso que a gente está falando. Títulos. O ano que o Palmeiras precisa se reencontrar com as conquistas, e John Arias já chega com esse discurso. É muito bom, muito importante, e um jogador realmente vencedor e bom de bola, né? Vai resolver aquele lado esquerdo ali que, meu Deus, ufa, foi duro, hein? Esse período todo com o Sousa, com o Felipe Anderson, com o Facundo. A gente sofreu bastante, mas agora o John Arias chegou para resolver esse lado para a gente. Então, um jogo importante do final de semana, Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras e Guarani, Novo Horizontino e Bragantino. Eu colocaria o Arias ali, 20 minutinhos, só para ele sentir o gostinho, como é jogar no Palmeiras, como é disputar um Campeonato Paulista, chegar no momento decisivo, no momento da competição. Eu colocaria o John Arias para ele já ir sentindo como que é jogar com essa camisa, os companheiros, enfim, porque semana que vem, no próximo domingo, o Palmeiras já está classificado, tá? Já tem quartas de final. O Palmeiras vai jogar as quartas de final, a gente não sabe ainda contra quem, e provavelmente em Barueri. O Palmeiras não vai fazer uma campanha pior do que os outros adversários. O Palmeiras é vice-líder hoje, e hoje jogaria em Barueri e deve confirmar isso amanhã. Então o Palmeiras deve jogar em Barueri as quartas de final no domingo que vem. E se o Arias jogar 20 minutinhos hoje, aí no domingo que vem já solta o cara. Bota o cara para jogar, mata, né? Só uma partida importante. Então o John Arias, que foi contratado aí por 25 milhões de euros, craque, tem que estar bem, tem que estar em campo e vai ajudar o Palmeiras. Então ele tem que estar ambientado já para ir para esse jogo que vale a vaga da semifinal. Então, solta o cara. Coloca ele 20 minutinhos hoje, amanhã, 30 minutinhos. E na semana que vem, que vale vaga para a semifinal, solta o cara que eu tenho certeza que ele vai render, vai jogar muita bola e vai ajudar o Palmeiras, tá? Depois, então, quartas de final no domingo que vem, dia 22/2, a gente não sabe ainda adversário nem local. Depois, semifinal, dia 1º de março, já é a semifinal, jogo único também. E aí a final do Campeonato Paulista, vamos estar lá de novo, hein? Será que o Abel vai para a 6ª final do Campeonato Paulista? E o Palmeiras seria a 7ª seguida, porque a primeira lá atrás foi do Vanderlei Luxemburgo. Então, final do Campeonato Paulista, dia 4 de março, logo depois da semifinal, né? E dia 8 de março, aí encerra o Campeonato Paulista, no dia 8 de março termina, e a gente vai conhecer, então, o grande campeão. Acho que vai dar nós de novo, hein? Acho que vai dar nós de novo. Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que há um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU.
Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for, e quando não é. Olha, Mauro, errado nos números ele não está. E isso é um ponto importante. É no mínimo curioso que em mais de 20 partidas o Palmeiras só tenha tido um pênalti assinalado numa competição sul-americana. E vamos lembrar que na sequência dessa partida contra o São Paulo, em que tem um pênalti que o Alan comete absurdo e não acontece nada, né? O Ramon Abachaebel não marca o pênalti, depois toma uma geladeira imensa por causa desse lance. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo e é prejudicado pela arbitragem pelo menos 2 vezes nessa partida. E aí vem uma sequência, como o Abel falou, de mais de 20 jogos sem que um pênalti seja assinalado. E a gente pode ter um debate aí de quantos pênaltis deveriam ter sido assinalados, se são 3, se são 5. Mas tem vários lances que eu entendo o Abel olhar e falar, como assim esse lance não foi marcado? Então, eu acho que ficou um cuidado maior, porque aquele foi um lance tão absurdo que nenhum árbitro quis se colocar na posição de ser o próximo Ramon Abachaebel, que ir parar numa geladeira de ficar vários jogos fora, né? E vamos lembrar que até o ano passado os árbitros recebem por partida. Então, você toma uma geladeira, não é chamado, você tem um prejuízo financeiro real, além da questão, né, do moral e da sua reputação. Então, eu entendo essa reclamação do Abel, justamente porque é um período muito longo. E, de fato, a gente vê vários lances que poderiam ser questionados. É claro que o Palmeiras, nesse período, também foi favorecido pela arbitragem. Mas, do ponto de vista do treinador, ele vai falar dos momentos em que ele foi prejudicado. É isso que a gente está acostumado aqui no Brasil. Espero que um dia um treinador também seja capaz de admitir que foi beneficiado. Isso a gente não viu ainda. Mas é, no mínimo, curioso, Mauro, e o suficiente para o treinador levar isso para a coletiva, e a gente tem visto alguns jornalistas falando sobre isso também, que desde então o Palmeiras no futebol brasileiro, dentro de campeonatos nacionais, não tenha tido nenhum único pênalti assinalado a seu favor. O Abel também reclamou do horário das partidas. Ele acha que esse horário de 9h30 da noite é muito tarde. Também queria te ouvir sobre isso, Alicia. Olha, Mauro, eu tenho 42 anos e desde que eu lembro de começar a acompanhar o futebol, mais de 30 anos atrás, a questão do horário é um problema. E é um problema para todo mundo. É um problema para quem vai aos jogos e precisa voltar para casa, pegar um ônibus depois da meia-noite e trabalhar cedo no dia seguinte. É um problema para quem trabalha, né, especialmente no estádio, e acaba saindo do estádio 1, 2 horas da manhã. E é um problema que o Abel está pontuando especificamente para os atletas, né? A comissão técnica também, todo mundo que está envolvido com o clube, mas os atletas, porque vão chegar em casa de madrugada, né? No caso do Palmeiras ontem, ele falou, o time vai chegar em casa 4 da manhã, porque o Palmeiras ia sair do Beira-Rio e pegar um voo fretado e voltar para São Paulo. Mas ainda que tivesse em São Paulo, né? A gente às vezes trabalha à noite aqui, eu gravo o Fim de Papo, eu termino de gravar o Fim de Papo 00:30. Eu não consigo dormir antes das 2 da manhã. Imagina um jogador de futebol que estava naquela função acelerada, adrenalina no talo, até quase meia-noite. É claro que esse cara só vai dormir no meio da madrugada, e aí no dia seguinte ele vai acordar cansado, já tem que treinar para no outro dia viajar e competir de novo. Então, né, tem uma série de fatores que passam por isso, os detentores dos direitos de transmissão vão, né, dizer que é a questão comercial e, né, cada um que lute, cada um que se vire com seus problemas. Mas, de novo, eu entendo o ponto de vista de quem é responsável pelos atletas colocar esse ponto na mesa. Ninguém vai querer, né, provavelmente bater de frente com as detentoras dos direitos, especialmente a CBF não vai fazer isso, mas eu acho que quanto mais os clubes, os atletas, né, que precisam se unir e treinadores com a importância do Abel falarem sobre o assunto, pelo menos ele seja discutido. Mas acho que tem pouca gente que acha esse um horário bom. Né? Eu também não acho o horário das 7 da noite bom, porque ninguém consegue chegar, né? Você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Porto Alegre, se 7 horas da noite não consegue chegar em lugar nenhum.
Mas 9h30 da noite, não, definitivamente não é um horário bom para ninguém, né? Obviamente é bom para a grade, né, das empresas que transmitem, mas para quem está envolvido com o jogo, obviamente não é um horário favorável. Fala palestras, encerrando aqui mais um vídeo do canal. Já deixa aquele like para dar aquela força pro canal e eu agradeço demais a todos. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, já venha fazer parte aqui do canal, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, é muito importante, tá? Para toda vez que sair um vídeo você ser avisado. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião, tá? No espaço de comentário do canal, é importantíssimo a sua participação no canal. Nós olhamos todos os comentários, tá? Então fiquem à vontade que esse canal aqui é para vocês. Quem puder também ajudar o canal compartilhando o vídeo para os amigos, né? Para vir fazer parte do canal, ajuda demais, então muito obrigado. E é isso aí, vou ficando por aqui para quem fica, um forte abraço. Mas assim que sair notícia a gente pega e volta aqui e coloca para vocês, valeu? Então forte abraço, palestra, e até a próxima. Fui!